Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que afeta milhões de mulheres, mas que muitas vezes fica meio escondido, sabe? A endometriose. É uma condição super comum, mas o caminho entre sentir os primeiros sintomas e ter um diagnóstico pode ser bem longo e complicado. Vamos entender por quê? Para a gente simplificar um tema que é bem complexo, dá para pensar na endometriose como a doença do tecido que está fora do lugar. Parece estranho, né? Mas essa frase resume perfeitamente a ideia. Vamos ver o que isso significa na prática. Então, para começar, vamos direto à definição. O que é, afinal de contas, a endometriose? Entender esse conceito é o primeiro passo para desvendar todo o resto. Então, a chave está toda aqui. O endométrio é aquele tecido que a gente tem dentro do útero que descama na menstruação. Na endometriose, um tecido muito parecido com ele começa a crescer em outros lugares da pelve, onde ele simplesmente não deveria estar. E esse tecido pode ser espalhável. Os lugares mais comuns são as trompas, os ovários, o intestino, a bexiga, mas ele pode se implantar até em cicatrizes de cesárea na parede do abdômen. Isso mostra o quanto a doença pode ser abrangente. E isso nos leva, claro, a uma das maiores perguntas da ginecologia. Mas por que isso acontece? Qual a causa da endometriose? A verdade é que a resposta ainda é um grande mistério. É importante deixar isso bem claro. Apesar de muita pesquisa, a ciência ainda não bateu o martelo. Não existe uma resposta definitiva. O que a gente tem hoje são teorias muito bem estabelecidas que tentam explicar como a doença começa. As duas principais teorias são bem interessantes. A primeira, da menstruação retrógrada, diz que um pouquinho do sangue da menstruação, em vez de sair, volta pelas trompas e se fixa em outros órgãos. Já a teoria imunológica sugere que o nosso sistema de defesa, por algum motivo, falha em limpar essas células e, pior, acaba até estimulando que elas cresçam. E o ponto mais importante aqui é que os especialistas hoje não acham que uma teoria anula a outra. Pelo contrário, a ideia mais aceita é que elas provavelmente se complementam, sabe? Uma coisa pode levar a outra, atuando juntas para criar o cenário perfeito para a endometriose aparecer. Bom, já que a causa ainda é um quebra-cabeça, a nossa atenção se volta para os padrões. Quem tem um risco maior de desenvolver a doença? E mais importante, quais são os principais sinais de alerta que a gente precisa ficar de olho? Já existem vários fatores de risco bem identificados. Ter alguém na família com a doença, por exemplo, é um dos mais fortes. Mas a lista inclui também coisas como ter filhos mais tarde, ter ciclos menstruais mais curtos e até já ter feito alguma cirurgia no útero. É um conjunto de coisas que pode aumentar a chance. E os sintomas? Bom, a dor é o mais famoso. Geralmente começa com uma cólica menstrual que vai ficando cada vez pior. Mas ela pode virar uma dor pélvica constante ou dor durante a relação sexual. Fora a dor, um sinal muito importante é a infertilidade. Sintomas no intestino e na bexiga também podem aparecer, dependendo de onde o tecido se instalou. E agora vem um ponto que quebra um grande mito. Embora a dor seja o sintoma mais comum, ela nem sempre está presente. É isso mesmo. Existem casos de endometriose profunda, que é a forma mais grave, em pacientes que não sentem absolutamente nada de dor. E isso, claro, torna o diagnóstico um desafio ainda maior. Com essa variedade toda de sintomas e às vezes até a ausência deles, como é que os médicos conseguem chegar a um diagnóstico preciso? É um processo de investigação, um verdadeiro trabalho de detetive. Normalmente, o caminho para o diagnóstico segue esses 3 passos. Tudo começa no consultório, com o exame físico. Depois, vem os exames de imagem, como o ultrassom transvaginal e a ressonância magnética, que ajudam a mapear onde estão as lesões. E por último, a laparoscopia é o que chamam de padrão ouro, porque permite olhar diretamente os órgãos e coletar um pedacinho do tecido para confirmar. Ok, diagnóstico confirmado. A conversa então muda para o tratamento. Como não existe uma cura definitiva, o grande objetivo é controlar os sintomas e impedir que a doença avance. A lógica dos tratamentos com remédios é basicamente controlar o ciclo menstrual, porque o tecido da endometriose reage aos nossos hormônios. As opções mais comuns são os anticoncepcionais de uso contínuo, o DIU hormonal ou, em alguns casos, remédios que induzem uma espécie de menopausa temporária. E aqui, um aviso muito importante. Esse tratamento, que imita a menopausa, é bem eficaz para a dor, mas ele tem efeitos colaterais sérios, como o risco de enfraquecer os ossos. Por isso, o uso dele é super controlado e geralmente não passa de 6 meses. E além dos remédios, claro, tem a cirurgia.
A laparoscopia não serve só para diagnosticar. Ela também é o principal tipo de cirurgia para tratar. Ela costuma ser indicada para os casos mais graves, quando os remédios não dão conta do recado ou quando a fertilidade já está sendo muito afetada. Depois de toda essa informação, fica uma reflexão, né? Será que esses sinais todos soam familiares? Reconhecer esses padrões, seja na própria vida ou na vida de alguém próximo, é sempre o primeiro passo de tudo. E o ponto final é este, o mais importante de todos. A informação nos dá poder, mas é a ação que realmente transforma. Se existe qualquer tipo de suspeita, o passo mais crucial e mais correto é sempre procurar um ginecologista. Só um profissional pode guiar essa investigação e ajudar a encontrar o melhor caminho a seguir.